isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque aos juros e aos direitos dos cidadãos. O Estado vai realizar uma ação social na Praça da Inconfidência em Petrópolis na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, por meio do programa RJ para Todos. A passagem de carretas vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta terça-feira. Condutores e motoristas devem ficar atentos ao trecho de interdição. Entre os anos de 2010 e 2022, o número de idosos com mais de 60 anos aumentou em 39,4% em Petrópolis. O número antes era de 42.619 e subiu para mais de 59 mil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores que estão conectados ao Sistema Interligado Nacional, o SIM. E o cenário político que você vai acompanhar aqui no Correio Petropolitano Debate, que vai abordar as vistorias nos pontos de apoio de Petrópolis. O diálogo com o objetivo de entender os direitos dos consumidores em casos de endividamento. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. Estou de volta à apresentação aqui depois de uma semaninha de folga. O Wellington Daniel esteve aqui presente, me substituindo durante esse período e a gente não deixou, por isso, de levar o melhor da informação para você. A gente dá início, então, ao nosso programa de hoje e já abordando o noticiário, porque o mês de novembro vai começar com uma ação social do governo do estado no centro de Petrópolis. Emissão de documentos, balcão de empregos, habilitação para casamentos e informações sobre os direitos do consumidor estão entre os serviços gratuitos que vão ser disponibilizados na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, na Praça da Inconfidência. O RJ Mais Serviços faz parte das ações de cunho social do governo do estado do Rio de Janeiro, dentro do programa RJ para Todos, que é vinculado à Secretaria de Estado de Governo, a Segov. Os serviços vão estar disponíveis de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, mas para garantir o atendimento de forma organizada, as senhas vão ser distribuídas até as 2 horas da tarde. Na estrutura, a população vai ter acesso, então, à emissão da carteira profissional digital e ao documento de identidade. Além disso, vai poder fazer a habilitação para casamento, conseguir a isenção para certidões de casamento, nascimento e também de óbito. Os postos de trabalho também vão estar disponíveis com um balcão de empregos e ainda será possível esclarecer dúvidas sobre os direitos do consumidor. Este ano, o RJ Mais Serviços já atendeu mais de 40 mil pessoas em ações realizadas em mais de 30 bairros da capital e em mais de 20 municípios espalhados pelo estado. Então, se você tem alguma dúvida,
quer aproveitar para fazer algum tipo desse serviço, algum atendimento como esses, na próxima quarta-feira aqui na Praça da Inconfidência, bem pertinho até inclusive aqui da sede da TVC. Bom, vamos ao Correio Político dessa semana. A gente vai conversar então com ele, o Wellington Daniel, que vai trazer as informações para a gente a respeito das vistorias que foram realizadas nos pontos de apoio de Petrópolis. Esse é o momento, Wellington, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Fundamental, até mesmo pelo que a gente já tem acompanhado das fortes chuvas e, lógico, né, da aproximação justamente desse período mais chuvoso aqui para a nossa região, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. A Comissão Especial de Fiscalização dos Pontos de Apoio da Câmara de Vereadores de Petrópolis divulgou um balanço das vistorias realizadas em 27 dos 66 locais que devem ser visitados, né, até o fim dessa comissão especial. O grupo é presidido pela vereadora Júlia Casamasso e com a participação de Ingo Rames e Marcelo Chitão. E eles apontam que a maioria dos abrigos não tem condições de receber a população caso seja necessário um deslocamento. E isso é muito preocupante, né, Richard? Em primeiro momento, o grupo visitou os pontos em localidades de maior vulnerabilidade e risco no primeiro e segundo distritos. A ideia é completar a fiscalização até 30 de novembro. Um relatório completo também sobre toda essa fiscalização nos 66 pontos será lançado na primeira quinzena de dezembro em uma audiência pública. A comissão divulgou, Richard, que dos 27 pontos já fiscalizados, 52% estão em locais de alto risco e 83,3% não possuem sinalização no entorno do local, indicando até o ponto de apoio. Há ainda 92% que não tem capacidade para receber animais e 76,9% que não possuem, olha essa, equipamentos de comunicação como telefone ou rádios, que são muito importantes para manter o contato com as equipes de resgate e autoridades locais. E o relatório continua que 88% não tem capacidade de virar abrigo caso seja necessário manter as famílias por mais que 12 horas, como foi nas chuvas de 2022. Outro problema apontado pela vereadora Júlia Casamasso é que 30 sirenes ainda não foram instaladas. Elas fariam parte de um pacote do governo do estado que também traria uma atualização de 20 equipamentos aqui na cidade. O estudo que integra o processo licitatório requer que as prefeituras informem as localidades que necessitam de instalações e sirenes, da instalação dessas sirenes. No entanto, diversas prefeituras não tinham os pontos definidos e tiveram que iniciar o mapeamento em suas cidades. Com isso, o processo aguardou o envio de dados das prefeituras e houve uma alteração no cronograma inicial. O processo administrativo para a aquisição dos itens encontra-se em fase de pesquisa de mercado, segundo a Defesa Civil do Estado. E aí a gente procurou, então, a prefeitura sobre os pontos de apoio, mas eles não nos mandaram nenhum retorno até o fechamento. Em relação às sirenes, a Prefeitura de Petrópolis informou que encaminhou o estudo técnico do município em outubro de 2022. Mas vale lembrar, né, não é só a Prefeitura de Petrópolis, são vários outros ali que também estavam previstos no pacote. E a gente tem algumas fotos, Richard, para mostrar para você sobre o que essa fiscalização encontrou. Vou pedir para o pessoal jogar na tela para a gente ver as fotos, olha só, de um dos pontos de apoio. A gente vê aí, né, água parada, inclusive, muita lama ali na entrada desse ponto de apoio. Tem uma outra foto aí pra gente ver também. Olha só a condição do teto, Richard. Me parece até um ventilador sujo com lama, né? Ventilador sujo, exatamente. E tem mais uma foto também. Uma escada totalmente também sem pintura, sem nada, muito mofo. E sem contar também uma escada, né? Como que pessoas com dificuldade de locomoção chegam nesse local aí do ponto de apoio. O mínimo ali, pelo menos um corrimão tem, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Situação delicada essa, né, Wellington? A gente acompanhando aí 52% já desses pontos de apoio que foram vistoriados aí, apresentando algumas falhas, enfim. Que situação triste para Petrópolis, né? Parece que realmente a gente ainda não a gente, né, mas parece que as gestões ainda não entenderam o quanto é fundamental trabalhar a política de prevenção no nosso município. Richard, é muito complicado porque a gente já teve episódios de chuva forte nessas últimas semanas,
não só aqui na cidade, também em outras cidades aqui da nossa área de cobertura. Nova Friburgo, por exemplo, a gente teve aí uma parte do teto que caiu, né? E a gente, do Hospital Municipal Raul Sertan, e a gente ainda acompanha essa dificuldade do poder público a entender essa necessidade. Até mesmo nessa questão do Estado, por exemplo, a gente vê algumas cobranças de prefeituras, olha, cadê as sirenes do Estado? Mas esquecem até mesmo de cobrar isso, né? De cobrar dessas prefeituras que ainda não repassaram os dados para o Estado e acabaram atrasando aí esse cronograma para a instalação das sirenes, que são importantíssimos para um verão mais seguro, principalmente aqui na Serra. Com certeza, Wellington. Agora não adianta também, né? Você ter um ponto de apoio e esse ponto de apoio estar num local de alto risco. Esse ponto de apoio não ter sinalização, principalmente quando a gente trata de um momento de emergência e que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser de manhã, sim, pode ser de manhã, o que vai facilitar, mas em alguns casos pode acontecer à noite. Como que isso vai funcionar? Como que a pessoa que vai sair da sua casa, ela vai, se por um acaso acaba a luz, por exemplo, ela vai até esse ponto de apoio? Como que as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, idosos, vão conseguir ir para esses pontos de apoio se não há uma sinalização adequada? Ou seja, me recordo aqui inclusive de ter realizado uma entrevista com o secretário de Defesa Civil, que ele comentou na época sobre a instalação de faixas luminosas, né, durante o período da noite. Por que essas faixas ainda não foram aplicadas? Há um cronograma para isso? Falta um pouco, né? Falta alguns questionamentos importantes nesse meio para a gente poder entender até que ponto essa responsabilidade é da Prefeitura e é do Estado. Porque a gente entende, sim, o Estado tem a sua responsabilidade, precisa enviar as sirenes, mas também tem as prefeituras que precisam encaminhar ali os projetos para que, seja as sirenes, seja novos recursos, possam chegar ao município. Falta um diálogo importantíssimo entre esses órgãos para que a população aqui não sofra, né, Wellington? Obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse tema e também esse relatório final quando ele for veiculado, publicado para toda a população. É isso, Rich. A gente torce realmente para que essa fiscalização avance o mais rápido possível, porque o verão já está às portas, como a gente falou também no início, a chuva forte já está acontecendo e a gente precisa salvar vidas. Uma boa tarde para você e para todos de casa. Wellington falando com a gente ao vivo aqui sobre o Correio Político, infelizmente um tema um tanto quanto triste, né? A gente ainda vendo esse cenário um tanto quanto delicado em Petrópolis e ainda é necessário agir e em muitos pontos, em muitas ações, para que a população de fato se mantenha segura. Informação importante para você: carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida, em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 31, ou seja, na virada dessa segunda para terça-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir então a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, né? São 22 quilômetros aí de interdição no sentido Rio de Janeiro. A operação vai ser necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a sua passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário. As equipes da Conselho e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiado caso não haja aí condições favoráveis, né, ou climáticas e operacionais para ocorrer. Você que está nos acompanhando, programe sua viagem e também evite as retenções nesse trecho da rodovia durante essa operação especial. Para obter as informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário pode ou deve ligar para a Central de Atendimento 0800 282 0040. A gente falou sobre política, vamos falar sobre esporte também. O nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui com a gente para trazer as atualizações para esse início de semana. Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O que temos de destaque para hoje? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Vitor Lacerda, atleta petropolitano de taekwondo, irá representar o Brasil em um campeonato internacional e profissional da modalidade. Vale ressaltar que é a primeira vez que um petropolitano irá participar de um campeonato internacional e profissional. Vitor vai competir no card principal na categoria meio-médio até 74 quilos no dia 2 de dezembro. A matéria completa você vê na minha matéria. Vamos lá, vamos acompanhar então a matéria do Gabriel.
O atleta petropolitano Vitor Lacerda, da academia Tim Lacerda, irá representar não somente a cidade natal, mas o Brasil no Taekwondo Max 2. A competição de nível internacional conta com atletas de toda a América do Sul e será realizada no dia 2 de dezembro em Rosário, na Argentina. Vitor irá competir no card principal da categoria meio-médio até 74 quilos. Uma sensação muito boa, porque a gente vem buscando isso desde sempre, né? Dentro da carreira de um atleta, uma das coisas que o atleta sempre busca é participar de um evento internacional, de um evento profissional dessa importância. Então a gente está muito feliz com isso e a gente está se preparando muito também para esse evento. O campeonato marcará a primeira disputa de um petropolitano no torneio internacional profissional de Taekwondo. As regras serão da modalidade Taekwondo Full Contact, ou seja, serão permitidos tradicionais chutes da modalidade, além dos socos no rosto. As proteções serão diferentes da do Taekwondo Olímpico, serão permitidas apenas proteções bucais, genitais e luvas de 8 onças. Vitor afirma que a paixão pela modalidade já vem de gerações. Vem de berço, né? Meu pai sempre treinou, meu tio também é faixa preta, eles são professores de taekwondo, inclusive aqui na nossa escola mesmo, Tim Lacerda. E desde 4 anos de idade eu sempre tive o contato com o taekwondo, fui treinando e comecei a participar da minha primeira competição como faixa preta aos 16 anos. E eu sempre tive esse ímpeto de ser competidor, sempre gostei de competir, de lutar. O atleta, que já foi 2 vezes campeão nacional, tem 5 títulos estaduais, além de já ter conseguido alcançar a seleção do estado do Rio, enfatiza que ainda pretende alcançar outros campeonatos no exterior. Mas como professor, deseja formar atletas profissionais. Como atleta, né, pessoalmente, eu ainda pretendo conquistar alguns eventos internacionais como profissional. E em relação à academia como professor, eu quero formar atletas profissionais e um sonho principal que eu tenho é de levar um atleta até as Olimpíadas. Vitor também é apelidado no mundo das lutas como Bad Boy. E outra curiosidade sobre o atleta é que antes das apresentações utiliza uma máscara de cachorro. É, todo no estilo, tá aí. Inclusive já foi definido então quando é a luta e qual é o competidor também, não é isso, Gabriel? O adversário de Vitor já tem nome. O argentino campeão do Pan-Americano de Taekwondo, Luciano Sec, irá lutar no card principal contra o Vitor dia 2 de dezembro. Então vamos aí torcer para o nosso atleta petropolitano fazendo bonito aí no Taekwondo. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. A gente falou com o Gabriel e agora a gente fala com a Gabriela em Brasília. A nossa repórter Gabriela Galo, ela vai falar sobre a agenda da semana lá em Brasília, porque tem julgamento importante, tem votação no Congresso e tudo isso no meio de um feriado, veja só. E não é só por isso que os parlamentares não vão fazer a votação, viu? Ela vai aparecer aqui no nosso telão para conversar ao vivo com a gente. Gabi, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Vamos falar então um pouco sobre essa agenda, até um pouco apertada, digamos assim, por conta desse feriado que está chegando, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, esse feriado aí está um pouco atípico, porque geralmente quando tem feriado o Congresso não é tão movimentado desse jeito não, mas o ano está acabando, tem que aprovar, tem que entregar a demanda, então o pessoal está com um pouco de pressa para poder finalizar as coisas, Richard. O que a gente tem confirmado? Amanhã continua o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento já tinha começado na semana anterior, mas ele foi suspenso, né, para continuar na terça-feira, continua amanhã, 7 horas da noite, que são os dias padrão do TSE, para ele poder atuar. As últimas condenações que a gente teve é porque, enquanto estava tendo a votação, o ex-presidente estava perdendo esses votos do julgamento, de 2 votos contra 1. Por quê? O TSE já considerou Bolsonaro como inelegível por 8 anos. Isso daí não vai mudar. Mas agora eles estão julgando outros processos que foram abertos contra Bolsonaro durante o período da campanha eleitoral, especialmente durante o 7 de setembro do ano passado, Exato. Em que tanto o PDT quanto a Soraya Tronic, que na época também era, né, candidata a presidente da República, eles abriram um processo alegando que o Bolsonaro usou o desfile das escolas cívicos militares, todo o evento, que foi o bicentenário, aqui do Brasil,
como palanque para poder se promover e todas essas questões de irregularidades. A tendência é que os outros ministros eles sigam o voto do relator, que é o ministro Benedito Gonçalves, mas também o esperado é que o então vice de Bolsonaro da época, o general Braga Neto, não seja condenado porque ele estava numa posição muito coadjuvante, por assim dizer. Então, amanhã a gente tem o julgamento do Bolsonaro. Como você falou, Richard, o Congresso está um pouco mais movimentado que o normal. A gente tem feriado agora nessa quinta-feira, mas a expectativa é que entre amanhã e quarta-feira o Congresso ele vote oficialmente os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente o mais polêmico de todos, que é o marco temporal. O presidente Lula, o Congresso... vamos recapitular, o STF determinou a tese do marco temporal como inconstitucional, depois o Congresso Nacional lançou um projeto de lei para tentar dar um jeito de tentar implementar o marco temporal do mesmo jeito, e aí quando chegou na hora da sanção presidencial, o presidente Lula ele não vetou totalmente, mas ele seguiu a linha do STF, de que a tese base do marco temporal, que só lembrando, ele determina a demarcação de terras indígenas apenas para terras que já estavam demarcadas até o dia da promulgação da Constituição, mas ele considerou alguns pequenos vetos. Então, como esse é um tema muito delicado, especialmente na frente parlamentar da agropecuária, a bancada ruralista disputa muito, tem muito interesse na questão do marco temporal, é bem provável que provavelmente o Congresso derrube essa tese, e também vai ser votado o arcabouço fiscal, que já tem um lado um pouco mais favorável, Richard. Então a gente fica um pouco na expectativa, semana um pouco movimentada para um feriado, geralmente isso não acontece. A gente fica no aguardo e qualquer atualização, mudança, eu volto para contar para vocês. Maravilha, Gabi. Inclusive, se o Congresso está agitado, consequentemente as redações em Brasília também ficam agitadas, né? Você até comentou sobre essa questão do marco temporal, foi algo até que inclusive gerou ali diversas divergências, digamos assim, até mesmo entre membros do governo, né, ministro do meio ambiente, ministra no caso do meio ambiente, entre questões ali também de relações com o Congresso Nacional, enfim, não foi uma situação tanto quanto fácil para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, a gente vai continuar acompanhando isso ao longo da semana. Gabriela Galo de Brasília conversando com a gente. Bom trabalho para você, Gabriela. Para você também, Richard. Um abraço, até mais. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate e entre os anos de 2010 e 2022, o número de idosos com 60 anos ou mais aumentou em 39,4% em Petrópolis. O número antes era de 42.619 e chegou a 59.429. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na última sexta-feira. Porém, de acordo com os dados divulgados em junho deste ano, a população geral do município diminuiu em 5,7% em 12 anos, de 2010 para 2022. O aumento da população idosa foi nacional, ainda segundo os dados divulgados pelo IBGE. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil chegou a 10,9% da população, assim registrando uma alta de 57,4% quando comparado a 2010, quando o contingente ali era de 7,4% da população. Em Petrópolis, o aumento desse público está nessa pesquisa, entre 2010 e 2022, esse aumento é de 39,4%. Na pesquisa mais antiga, foi apresentado um número, como a gente comentou, de pouco mais de 42 mil idosos. Já nesse ano, de pouco mais de 59 mil. Em contrapartida, a população jovem entre 0 a 24 anos apresentou uma queda de 23,9%. O número que antes era de mais de 107 mil, agora é superior a 81 mil. Então a gente tem que, inclusive, acompanhar as políticas públicas, avanço, economia, para entender o que esse cenário representa na nossa cidade. Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro vão contar com 91 motos aquáticas novas para reforçar as operações na orla do Estado do Rio de Janeiro no próximo verão. Você está vendo as imagens aí. No último domingo, os 19 primeiros equipamentos foram entregues aos militares e que vão garantir aí a segurança dos banhistas e turistas nas praias do Rio. A novidade faz parte do planejamento estratégico da corporação, com foco na prevenção, a fim de reduzir os números de afogamentos. Só neste ano, os guarda-vidas da corporação já realizaram mais de
1.300.000 ações preventivas e mais de 19.000 salvamentos marítimos. A aquisição faz parte de um montante de mais de 31 milhões de reais em investimentos feitos pelo governo do estado ao longo dos últimos 3 anos no grupamento marítimo da corporação. É sempre a gente ressalta também, muito cuidado para você aí que vai, por exemplo, ir para a praia, aproveitar esse período, as férias, que sejam as festas de fim de ano, para tomar todo cuidado, porque todo cuidado é pouco. Vamos conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda, porque foi realizada uma operação para identificar os autores da depredação do coqueiro da pedra de Jurumbaíba. E ela vai trazer as informações, parece que as pessoas foram identificadas, é isso mesmo, Ana? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, um ótimo início de semana para os que nos acompanham na TVC. Uma operação realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e pela Turizangra interceptou uma embarcação dos suspeitos pela depredação do coqueiro da praia da Jurumbaíba, na Ilha da Jipoia. Os envolvidos no caso estariam em uma pousada na Ilha Grande, de acordo com denúncias feitas ao CIOSP. Na embarcação, os responsáveis pela excursão de alunos afirmaram que pretendiam relatar os fatos para as autoridades. No entanto, a Segurança Pública informou que os envolvidos deveriam ser encaminhados para a 166ª DP em Angra dos Reis. Ao todo, cerca de 30 pessoas foram conduzidas. É com você. Obrigado, Ana, pelas suas informações. Atos de vandalismo, né? Que situação delicada. Infelizmente, a gente ainda acompanhando esse tipo de caso sendo registrado. A gente volta a falar de Petrópolis porque a cidade vai receber mais um espaço do Café do Trabalhador. A gente lembra para você que o Café do Trabalhador ele é uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e tem o objetivo aí, de levar alimento, café da manhã e também almoço por um preço bem simples para a população do Rio de Janeiro como um todo e mais especificamente agora para Petrópolis. Nós, aqui na cidade, já temos uma unidade que fica no centro de Petrópolis, ali ao lado da rodoviária. E agora, por indicação do então secretário de governo, nessa atual gestão, Bernardo Rossi, Petrópolis vai ter mais uma unidade do Café do Trabalhador, que vai ficar no CIEP Cecília Meirelles, no 2º distrito, mais especificamente ali em Correias, também bem próximo ao terminal rodoviário. E a gente conversou então com o secretário para entender o porquê dessa iniciativa, a gente acompanha nesse momento. Olha, eu quero falar para você, morador de Petrópolis, em especial para Correias. Você é morador de Correias, ainda em novembro, junto com o governador Cláudio Castro e a secretária Rosângela Gomes, nós vamos inaugurar o Café do Trabalhador. Para você que não sabe, o Café do Trabalhador ele vai ao encontro da política pública de combate à fome do nosso governador Cláudio Castro, que vem fazendo um trabalho em todo o estado e Petrópolis não podia ficar de fora. E o que é o Café do Trabalhador? O Café do Trabalhador é para prestigiar você que sai de casa cedo e vai trabalhar, que muitas das vezes é uma realidade não só de outros locais, mas também de Petrópolis que não tem dinheiro para comprar o café da manhã. Através de 50 centavos, o governo do estado vai oferecer um pãozinho na manteiga, uma fruta, um café, um leite ou um café com leite para você trabalhador. Quero dizer que esse é um programa muito especial e que os kits são feitos com muito carinho. Ainda em novembro, Café ao Trabalhador, na cidade de Petrópolis, em Correias. Aí, obrigado ao secretário por conversar aqui com a nossa equipe. Importante aí a gente levar alimento para essas pessoas, principalmente aquelas que infelizmente ainda vivem em situação de vulnerabilidade social. E por 50 centavos existe esse café da manhã e também, em alguns casos, como o Restaurante do Povo, aqui em Petrópolis, nós temos aí também o almoço, que é fornecido também pelo valor de R$1. Ao todo, serão 500 kits disponibilizados no Café do Trabalhador por dia. O consumidor não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz em novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. A conta de luz está sem essas taxas desde a bandeira de escassez hídrica, que durou até setembro de 2021, que na verdade começou em setembro de 2021 e seguiu até meados de abril de 2022. Segundo a ANEEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. O nível de armazenamento dos reservatórios, informou a agência reguladora,
atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica esse cenário favorável no momento. Em junho de 2022, a ANEEL aprovou o reajuste de 64% nas bandeiras tarifárias. Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Em agosto, a ANEEL aprovou uma consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. O órgão citou 3 fatores para justificar a redução: reservatórios cheios, expansão de energia eólica e solar e a queda no preço internacional dos combustíveis fósseis. E a gente já sabe que então aí para novembro não vai ter custo extra na conta de luz, mas é importante sempre economizar para não ter nenhuma surpresa. O saldo de empresas que entraram e saíram do mercado se manteve positivo em 2021. Os dados são da pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, divulgadas hoje pelo IBGE. O analista comenta sobre os índices. Em 2021, havia 5,2 milhões de empresas ativas. Dessas, 4,3 milhões eram sobreviventes e 926,1 mil entrantes, o que dá uma taxa de sobrevivência de 82,2% e uma taxa de entrada de 17,8%. Nesse mesmo ano, saíram 605,8 mil empresas, o que dá aí aproximadamente uma taxa de 11,7%, sendo essa a menor da série histórica. As empresas que sobreviveram, elas concentraram a maior parte do pessoal ocupado e também a maior parte da massa salarial, 95% e 99% respectivamente. Elas também pagaram os maiores salários médios, aproximadamente 2,8 mil reais. As entradas, por sua vez, elas pagaram 1,7 mil reais aproximadamente e as saídas 1,5 mil. Foi observado em 2021 que entre entradas e saídas houve um saldo de 320 mil empresas. Esse saldo ele foi puxado principalmente pelo comércio, pelas atividades profissionais, científicas e técnicas e pela saúde humana e serviços sociais. Também foi observado um saldo de 369 mil pessoas assalariadas, entre entradas e saídas. Esse saldo ele também foi puxado principalmente pelo comércio, mas pelas atividades administrativas e serviços complementares e pelo setor de construção. Quando nós avaliamos por sexo e escolaridade, a gente percebe que as empresas que saíram, elas concentraram proporcionalmente mais mulheres, 42,4%, em relação às entradas, que foi 42%. Em termos de escolaridade, as empresas que sobreviveram, elas concentraram o maior quantitativo de pessoas com nível superior, 14,8%, em relação às entradas e saídas, que concentraram ali aproximadamente 8 a 8,5% de pessoas com nível superior. Em 2021, havia 27,6 mil empresas de alto crescimento. Isso representa um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior. E essas empresas, elas foram responsáveis por um saldo de 2,5 milhões de assalariados entre 2018 e 2021. Os dados, então, para você acompanhar, dados que foram divulgados pelo IBGE. Vamos à previsão do tempo, afinal, segunda-feira, início de semana, todo mundo com compromisso. Vamos saber como que ficou o tempo e a temperatura. O nosso repórter Eric Portela vai trazer as atualizações para a gente, claro, nesse início de semana. Vai aparecer aqui no nosso telão para conversar, então. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Hoje tem sol, pelo menos aqui em Petrópolis, mas esse sol permanece para o longo da semana. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Olha, senti sua falta durante esses dias, depois vou querer saber todas as novidades do casamento. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Bem, hoje, segunda-feira, a semana começou e a semana começou bem ao meu ver, né? O dia tá bonito e tudo mais, porém, a previsão é de chuva para o resto do dia, o dia vai continuar chuvoso, a previsão para amanhã também é de chuva, enfim, né? Uma grande variação aí da temperatura, porque uma hora tá quente, a outra hora tá chovendo, outra hora parece que tá caindo o mundo, uma coisa de doido. Bem, o que acontece? O Instituto Nacional de Meteorologia, ele divulgou um alerta
hoje sobre um aviso de tempestade. Esse alerta vale para parte do estado do Rio de Janeiro e ele é um alerta de tempestade. Esse alerta está no grau 2, tá, de severidade. Então, assim, são 3 níveis, são 3 graus, ele está no grau 2 de severidade. Então, é um pouco preocupante. A gente pede que a população tome cuidado no momento da chuva. Se estiver na rua, evite se abrigar debaixo de árvores e também evite estacionar próximo a placas de sinalização, sabe? E torres de transmissão. Enfim, agora sim, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? Vamos lá. Aqui em Nova Friburgo, vocês podem ver que o dia vai ser de sol entre nuvens e previsão de chuva, tá? A temperatura deve variar ali em mais ou menos 17 graus e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de chuva, os ventos na cidade serão fracos e a temperatura deve variar entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Petrópolis, previsão de chuva mais uma vez. Durante a manhã não deve chover, mas no período da tarde e noite é certo que cai uma chuva. Aquela chuva isolada pode acontecer que aparece uma hora, depois termina, mas assim, a previsão de chuva deve acontecer sim para amanhã, inclusive para hoje, tá? Amanhã a temperatura deve variar entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. Agora, em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva também, mas a temperatura vai aumentar um pouco, tá? Na temperatura máxima, o município vai passar por uma elevação, podendo chegar a 33 graus. A mínima no município vai ser de 20 graus. Em Pati do Alferes, também chove no município, tá, gente? Os ventos na cidade serão fracos e os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, não chove pela manhã, mas durante a tarde e noite existe também probabilidade de chuva, inclusive com possibilidade de trovoadas isoladas, tá bom? A temperatura deve variar entre mínima de 22 e máxima de 32 graus. Olha, Richard, choveu o fim de semana todo, deve chover nesta segunda-feira, mais para tarde e à noite, e a previsão é de chuva para terça-feira. Eu, particularmente, acho que já tá bom de chuva. O que você acha? Eu sou daqueles que também preferem o calor, né, Eric? Mas não tem jeito. Com essa chegada agora do verão, a gente se sabe que o calor permanece, mas naquele período de tarde, noite, a chuva vem também para refrescar um pouquinho. O jeito é se programar, é levar o guarda-chuva para não passar nenhum aperto. Obrigado pelas suas informações, Eric. Depois eu conto os detalhes do casamento. Eu que agradeço, Richard. Ó, vou cobrar, hein? Pode cobrar. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta nós vamos trazer um tema um tanto quanto importante. Os juros. Como eles são calculados, como que o consumidor pode solicitar ali seus direitos, até mesmo às vezes para o pagamento de dívida. Tudo isso após o intervalo. O Correio Petropolitano Debate volta aqui. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início agora à nossa entrevista. Nosso convidado de hoje é conhecido aqui também da TV Correio da Manhã, é o advogado Fernando Souza. E hoje nós vamos abordar um tema um tanto quanto que gera dúvidas. E é importante entender também esse processo, que são os juros abusivos. Em consórcio, seja de veículos, em um financiamento, seja do carro, da casa, cartão, tudo isso a gente vai
conversar hoje para entender um pouquinho como que funciona. Antes, Fernando, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer poder visitá-lo. A gente que agradece a sua presença. Fernando, vamos lá, juros. É algo que quando o petropolitano pensa na palavra juros, já dá aquela coçada na cabeça, aquela calculadora ali para ver se a conta vai fechar. Primeiro, mais simples, o que são juros e como que eles são aplicados dentro do dia a dia? Então, o juro nada mais é do que uma forma de você remunerar esse dinheiro que lhe é emprestado. Você falou bem aí no início, a gente tem vários tipos de contrato onde a gente tem uma antecipação desse valor, seja para comprar uma casa, um carro, telefone, hoje em dia a gente tem, né, parcelar a conta de cartão de crédito. Então, é uma remuneração que você paga por esse dinheiro que te é apresentado. Obviamente, para cada tipo de contrato que você tem, de financiamento, você vai ter uma regra diferente para o cálculo desses juros. Ou seja, a taxa Selic também está incorporada dentro desse cálculo, só para Sim, a gente tem diversas formas. A gente tem o cálculo legal de juros previsto em lei, que é de no máximo 1%. A gente tem os juros bancários, que tem uma regulamentação específica do Bacen. Você tem a regulamentação de juros para consórcio e por aí vai. Ou seja, então é importante que a pessoa, quando ela vai solicitar esse valor, né, ou esse empréstimo, enfim, vai fazer o seu consórcio, um financiamento, ela saiba quais juros serão aplicados, justamente para conseguir entender ali como que ela deve calcular e acompanhar todo esse processo de pagamento. Exatamente. A regra inicial é sempre essa. Sempre quando você vai pegar um empréstimo, seja para qual finalidade for, você faz sempre através de um contrato. Então é sempre importante você ler esse contrato para você saber quais regras estão sendo aplicadas ao teu caso. Maravilha. Agora, Fernando, a pessoa vai lá, fez um financiamento, ela está ali com dúvidas sobre as questões do valor que está pagando, paga uma parcela às vezes diferente. Como que ela pode fazer para, de alguma forma, ver se ela está ali realmente pagando juros abusivos? Então, uma prática que a gente vê que é muito comum são as empresas que concedem crédito disfarçar dentro dos contratos cobranças que não estão previstas. A gente estava falando de consórcio, por exemplo. O consórcio, em tese, não é para você pagar juros ali. É um grupo de pessoas, um grupo de empresas que se une para comprar em conjunto um bem. E você paga por essa administração. Só que é muito comum as empresas embutirem algumas taxas dentro dessa taxa de administração que acaba majorando o que você tem que pagar de compensação e se torna uma prática abusiva. A mesma coisa com relação aos juros. Não é o fato do banco cobrar um juros um pouco maior do que até a previsão legal, porque existe previsão que o banco cobra maior, que ele está fazendo uma prática ilegal. Mas ele mascarar cobranças, TAC, uma taxa de administração muito acima da média de mercado, etc. Isso pode majorar e causar isso que a gente chama de juros abusivos. Então você tem que recalcular o seu contrato para saber qual seria efetivamente o valor da tua parcela, da tua dívida. Nesse caso, a gente sabe que muitos ficam com dúvidas justamente na hora de fazer esse recálculo. É importante talvez chamar alguém ali que seja um economista ou alguma pessoa, um parente, às vezes que trabalha num banco, para auxiliar nesse processo, até mesmo para não correr o risco de chegar ali no banco para reclamar de uma coisa que às vezes está certa. Com certeza. Esses cálculos são cálculos um pouco mais complexos, não é só a gente pegar, multiplicar, dividir, diminuir. Existem umas tabelas que são aplicadas, uma forma de você fazer a amortização desses juros, etc. O ideal é que tenha um profissional, um contabilista, um especialista em cálculos que vai te ajudar a fazer essa apuração. A gente mesmo, como advogado, é difícil a gente fazer o cálculo. A gente tem os parceiros que fazem esses cálculos para a gente. São pessoas que já sabem das matérias que são recorrentes de ter problema. Tem empresas que a gente já sabe, financeiras, que a gente sabe que fazem uma cobrança exagerada de determinadas parcelas. Então a gente sempre recomenda que o cálculo seja feito por uma pessoa que já saiba fazer, que tem expertise no assunto. Essa demanda é grande ainda hoje, Fernando? Você comentou que tem alguns parceiros justamente para fazer esses cálculos. Esses atendimentos ainda são regulares em 2023? São regulares. A gente tem um grau de endividamento muito grande. Obviamente, as pessoas, quando fazem esse tipo de contrato, não são muito atentas na hora de fazer
essa análise e às vezes acabam contratando um valor que ela não aguenta pagar no final do mês. Então ela tenta achar alguma forma de tentar diminuir essa dívida dela. Muitas vezes, realmente, ela tem razão, existem cobranças que são indevidas ali naquele bojo, mas infelizmente tem vezes que não, que a cobrança, por mais cara que esteja pagando, foi o que ela contratou. Então, nesses casos, é difícil de você reverter a situação. Entendi. Então, de qualquer forma, há a possibilidade de recorrer se a pessoa não está. Só para te dar um exemplo, teve um caso agora até recente, que saiu na mídia de São Paulo, uma financeira que estava fazendo um empréstimo com juros de 900 e não sei quantos % ao mês. Nossa. Então é completamente fora de qualquer padrão. Aí o PROCON de São Paulo ingressou com a medida, etc. Então discutindo. Então, ainda hoje, a gente tem espertalhão para tudo que é lado. Então por isso é importante ficar atento, viu? Vai contratar algum serviço. Se você tiver até alguém aí da sua casa que entende aí sobre os cálculos, leva junto com você, ou então passa as informações para ele, leia o contrato com muita calma, tire todas as dúvidas, é importante não ficar dúvidas. Mas tem uma taxa aqui, o que é essa taxa? É justamente isso, né, Fernando? Questionar exatamente tudo que está ali no contrato para não surgir nenhuma dúvida e nenhuma surpresa depois. Né? É comum a gente ver nesses tipos, a pessoa vai comprar um carro, aí você está negociando ali para fazer o financiamento de uma parte, ali você dá uma entrada, vai fazer um financiamento. É comum você ver as pessoas inserirem seguro, outras prestações que você não tinha combinado, que se você consegue negociar, você consegue perceber aquilo ali na hora, você consegue até diminuir o teu custo efetivo total ali na hora da contratação. É comum colocar seguro prestamista, etc. Então a gente tem que ficar muito atento realmente na hora de negociar. Nesses casos, por exemplo, que a pessoa coloca um seguro, a pessoa pode, no caso, quem está ali fazendo aquele financiamento, pode até pedir nesse caso para cancelar, para tirar por exemplo, esse trecho que não é necessário. Então, o que regra essa relação sua como consumidor com quem está te prestando serviço, emprestando dinheiro, é o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele é muito claro no que pode e o que não pode ser feito. Todas as informações que são passadas para o consumidor têm que ser transparentes. Então, esse tipo de negociação, você não pode fazer venda casada, por exemplo, você tem que ser transparente, você tem que informar o que ele está pagando, você tem que informar, qual o custo que ele vai ter efetivamente com aquela transação. Então, muitas das saídas que se tem com relação a essa prática abusiva é justamente a falta de transparência na comunicação com o consumidor. Existe uma taxa de juros máxima determinada por lei? Não, é aquilo que a gente estava falando. A taxa legal, os juros legais pelo Código Civil é de 1%. Mas existem regras diferentes para situações diferentes. Então, e isso autorizado pelo Banco Central, já tem jurisprudência pacífica no STJ, STF, que você tem juros específicos, por exemplo, para cartão de crédito, para cheque especial, que são juros altíssimos, né? aquele rotativo de cartão de crédito, para financiamento de automóvel, financiamento de imóvel. Então, você tem regras específicas para cada tipo de contrato. Em relação a exemplo, por exemplo, financiamento de casa, a gente sabe que muitos sonham em ter o próprio imóvel. E quando a pessoa pega ali, por exemplo, um imóvel, às vezes de 100 mil, 150 mil, pegando por baixo, né? Se você trouxer uma média de Petrópolis, você não vai pagar menos que isso hoje em dia. Esse financiamento se torna ali 500, meio milhão de reais, basicamente. Há a possibilidade de conseguir, de alguma forma, ali, diminuir esse valor? Isso, de alguma forma, já pode ser considerado juros abusivos? Eu falo mesmo pela diferença de um valor do imóvel pelo valor do financiamento. Então, o que acontece? Quanto mais tempo você leva para fazer a quitação de um financiamento, maior vai ser o teu custo total ali na transação. Pelo fato de eu pagar, de ser 100 mil reais, eu pagar 500, não quer dizer necessariamente que esteja com juros abusivos atrelados ali. Pode ser os juros daquela instituição para aquele tipo de operação. O que a gente recomenda nesse caso, por exemplo, de imóvel, a gente tem, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela tem, o governo às vezes incentiva, até para incentivar a construção civil, etc., libera créditos subsidiados para aquisição, para a primeira moradia, moradia de baixa renda ou de valor mais baixo. Então você tem situações melhores, onde de repente você consegue negociar melhor com uma instituição do que com outra.
Então, se você está nessa busca de, eu quero negociar meu imóvel, etc., procura. Você vai ter uma oferta pela Caixa, você vai ter uma oferta pelo Banco X, outra pelo Banco Y, e ali você consegue entender melhor qual vai ser o teu custo no final daquele contrato. Você vai ficar 20, 30 anos pagando um imóvel, e é isso que você falou. Obviamente, a gente tem, dentro do curso, do decurso do contrato, possibilidade de você antecipar, de você amortiçar a dívida, usar saldo de FGTS para fazer quitação, e tudo isso vai influenciar na conta final, enquanto vai ser o teu custo no final daquele contrato. Maravilha. Fernando, aproveitando um pouco que a gente falou sobre essa questão de consórcio, financiamento, não paguei a risco, como que funciona esse processo? Ou é estipulado em contrato por contrato, mas existe de alguma forma um padrão de funcionamento disso? Existem algumas modalidades de contratos. Eu não sei se você já viu quando você compra carro, por exemplo. Você vê ali, alienação fiduciária. O que quer dizer isso? O banco está comprando o carro, ele está deixando com você em confiança. Se você não paga, o banco pode reaver aquele bem, que a gente chama aqueles mandados de busca e apreensão, que a gente vê acontecer. Isso é possível. A gente teve uma decisão recente agora também, dizendo que os imóveis, por exemplo, que estão financiados por banco, o banco não necessariamente vai precisar entrar com ação para rever o dinheiro. Ele vai poder fazer o leilão vai poder fazer o leilão direto do imóvel para rever. Então é mais ou menos isso. É como se a instituição estivesse comprando aquele bem e ela deixa ele contigo em confiança. E você vai quitando aquelas prestações. Quando você termina de pagar, ela te dá, igual a gente faz no Detran, ela te dá, não, pode baixar o contrato que agora o automóvel é dele. Aí o seu documento vem sem restrição nenhuma. Então funciona mais ou menos. O consórcio é um pouco diferente, porque um consórcio é quando as pessoas se juntam através de uma empresa, etc., e elas fazem uma compra conjunta de um bem. É muito comum um consórcio de carro, hoje em dia até de imóvel. Então você vai fazendo aporte de dinheiro para aquela conta, uma empresa vai administrar aquilo e você vai podendo tirar por sorteio, por lance, etc. A tua carta de crédito. Agora, Fernando, a gente falando sobre essas questões, quando a gente fala de juros, automaticamente, até mesmo pelos dados do Serasa, a gente pode ver o número de pessoas endividadas no Brasil. Em Petrópolis também, até teve recentemente uma feira de renegociação que aconteceu ali no Petropolitano, no Clube Petropolitano. Quando a gente pega, por exemplo, para renegociar essas dívidas, por exemplo, existe essa possibilidade de alguma forma também ter mais juros sobre os juros? Como que isso funciona? A pessoa pode, de alguma forma, entrar com a lei de superendividamento? Como que isso também na prática funciona? Então, são questões diferentes. A negociação, ela sempre, a gente parte do pressuposto que você vai fazer uma livre negociação. Obviamente, para o banco, para o credor, o que interessa para ele é dinheiro e não o bem. Né? O negócio do banco é emprestar e receber dinheiro e não comprar carro. Obviamente, isso é uma forma dele ser remunerado pelo serviço que ele faz. Ele te empresta a X e pega a menos X. Ele ganha nessa diferença. Muitas vezes a gente vê esses feirões justamente que se o banco entende, o credor entende que se ele manter aquela taxa de juros naquele patamar inicial, ele não vai conseguir recuperar o crédito que interessa para ele. Então, é normal nesse tipo de feirão, de negociação, que se tem um abatimento do valor da dívida, dos juros, você tem uma taxa de juros menor, você consegue, de repente, alongar um pouco mais o prazo, ou se você antecipar aquilo que a gente falou, você consegue ter um desconto maior no total dos juros que são cobrados. Então, são situações específicas que a gente precisa entender. A gente vê, às vezes, os bancos mandam para empresas especializadas em recuperar crédito, então eles têm uma margem maior para negociar, que muitas vezes o crédito está até prescrito e a gente sabe que é uma situação mais delicada, mas é possível. A lei do superendividamento também depende muito da situação. A gente precisa analisar o caso concreto para ver se aplica a situação, mas em determinados casos sim que a pessoa fica tão endividada que ela não tem o mínimo nem para a subsistência dela. Né? Então, nesses casos, vamos lá, a gente entende que estou pagando aqui um financiamento. Estou vendo que acho que estou pagando mais do que na época que eu contratei. Qual a orientação? Vou no PROCON, um advogado? Esses seriam os primeiros passos? A gente sempre recomenda o PROCON, porque o PROCON acaba sendo um bom termômetro do que está acontecendo
nos termos da sociedade, nessas relações de consumo. Aquilo que eu te falei, tem empresas que são rotineiras em tomar atitudes que não são consideradas amigáveis para o consumidor. Então, eles já têm até uma experiência anterior de como lidar com aquela empresa, que tipo de argumentação eles podem usar. Não necessariamente que o seu caso seja uma dessas empresas, mas você ir no PROCON é sempre interessante porque eles têm a possibilidade de notificar a empresa, de chamar para uma composição, tentar reverter a situação. O PROCON ele não entra com ação para você e eventualmente a gente precisa entrar com ação para discutir. Seja uma taxa de juros, uma taxa administrativa qualquer que a gente sabe que é irregular. Então, nesse caso, a gente recomenda que procure o advogado. Um não elimina o outro. Você também pode procurar o advogado e o PROCON. Na verdade, é sempre interessante a gente trabalhar em conjunto. Fica sempre mais fácil de achar uma solução. Maravilha. Fernando, só para a gente poder finalizar aqui nosso bate-papo, você comentou sobre amortização. Como que isso funciona na prática? Então, a amortização é isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ver algum financiamento, você tem o teu juros é progressivo, você vai pagando mais de acordo com o tempo. Quando você começa a antecipar as parcelas do final para cá, você vai pagando menos juros nela. Então, a tua dívida menor, tua dívida que era grande, vai ficando menor. Então, você começa a pagar o contrato de trás para frente. Você ganha um dinheirão aqui na empresa, aqui, você dá uma bola dentro e te dá um bônus bacana no final do ano. Pô, vou quitar o financiamento do meu carro. Com certeza você vai ter uma regressão nesses juros que foram calculados pensando, sei lá, em 30, 40, 60 meses. Se você pagar em 12, aqueles juros que tinham sido calculados por 60 meses, você vai antecipar isso, você não vai pagar. Tá certo. Então, mas é claro, né? Nesse caso aí, você, por exemplo, tem um financiamento, tem um consórcio, alguma coisa do tipo, não deixa de pagar a parcela do mês, tá? Porque senão ela vai render juros e aí não vai adiantar nada. Fica impagável. É sempre importante você tomar os cuidados aí, principalmente quando se trata de juros, a gente sabe, tem que ter muita atenção. Fernando, obrigado mais uma vez pela presença, por trazer aqui para a gente tirar essas dúvidas sobre essa pequena palavra, mas que gera uma grande dor de cabeça, viu? Perfeito, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Mais uma vez a gente que agradece, Fernando. E para você que está em casa, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã ao vivo, 1 da tarde, você sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.